Vamos muito brevemente falar sobre alguns dos métodos associados aos arrays. Os arrays são, muito provavelmente, uma das estruturas mais antigas no que se refere à criação de coleções. Já vimos aqui em vídeos anteriores desta série como é que nós podemos construir arrays e eles aparecem muitas vezes associados ao JavaScript, como acontece com outras linguagens de programação. Neste caso temos ali até alguns exemplos, neste caso 3 exemplos concretos, de diferentes formas de nós podermos criar um array. Neste caso temos aqui a forma mais comum, neste caso com frutos 1 igual e depois o parênteses retos e os arrays, e relembro que um array pode conter elementos de vários tipos, pode ser de strings, pode ser numéricos, pode inclusive ser misturados, não há qualquer problema. Depois temos aqui outra forma de definir arrays e ainda uma terceira forma de definir arrays, ok? No entanto, o que é importante percebermos aqui é que, à semelhança do que acontece com as datas, ou então com as strings ou com os números, também existem aqui alguns métodos, aliás, bastantes métodos associados aos arrays. Para quê? Para nós podermos operar com os arrays. Os arrays são, de uma forma geral, uma coleção de informação. Neste caso é uma variável que contém, então, vários valores. Podem ser oscilantes, neste caso podemos ter 1, 2, 3, dezenas de milhares de valores, não há qualquer problema. Temos aqui, neste caso concreto, eu coloquei aqui 4 frutos, e significa isto que se nós colocarmos simplesmente esta inscrição que aqui está, isto é, colocarmos dentro do nosso objeto da DOM, neste caso no nosso fecheiro HTML, o resultado de frutos, ele vai automaticamente apresentar todos os elementos que aqui estão. Vamos fazer Ctrl S, se aqui formos refrescar, cá está, banana, laranja, pera, ananás, separado inclusive pelas vírgulas. No entanto, existe aqui um conjunto muito vasto de métodos. É óbvio que nós não vamos falar sobre todos eles e o principal objetivo deste vídeo, à semelhança dos vídeos anteriores, é fazer apenas um resumo sobre os aspectos fundamentais de JavaScript. Muitos deles que irão ser eventualmente ultrapassados em tese a partir do momento em que nós começarmos a introduzir aqui o TypeScript, ok? Então, nesta circunstância, aqui o que é que acontece? Vamos apenas ver aqui alguns exemplos. Reparem que nós temos aqui nos métodos, eu vou aqui remover o comentário, nós temos então aqui, por exemplo, 2 arrays, nomes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e se nós colocarmos aqui nomes como sendo a concatenação, e por isso temos aqui o método concat, que é um dos métodos dos arrays, nós vamos concatenar estes dois, neste caso será o nomes 1 vai concatenar com o nomes 2, significa que nomes 2 vai colar aqui a seguir a nomes 1, e portanto vamos ter aqui nos nomes os nomes todos seguidinhos. Se nós não quiséssemos apresentar com as vírgulas, existe também a possibilidade de fazermos aqui um join, ok? Vamos aqui remover o comentário, e o join significa o seguinte, significa que aqui no nomes, eu vou aproveitando aqui os exemplos que tenho anteriormente feitos, aqui nomes, em vez de se fazer uma apresentação literal separados por vírgulas, cada um dos termos separados por vírgulas, eu quero que ele junte todos os termos numa string, mas separados pelos caracteres que eu colocar aqui no seu interior, ok? Isto pode ser interessante, por exemplo, quando nós temos várias paths, por exemplo, ou vários caminhos para várias hiperligações, etc., separadas por um determinado símbolo. Acontece isso muitas vezes, por vezes podemos ter aqui um ponto, ok? E, portanto, já estão a perceber quais são as potencialidades que nós aqui temos. Podemos, inclusive, ter aqui este tipo de sinais, ou este tipo de sinais, por exemplo, que são muito frequentes quando nós estamos a criar sistemas de navegação e, portanto, vejam como facilmente temos um método do array ou dos arrays para podermos fazer esse tipo de operação. Se nós formos falar sobre as questões de adicionar ou remover elementos de um array, estamos a falar fundamentalmente de alguns termos que não são muito fáceis de decorar, no sentido em que eles não são de leitura literal. Nós temos aqui o push. O push basicamente serve para adicionar no final um novo item, e portanto se nós temos aqui nos nomes, temos os nomes até 6, ok? Porque aqui já estamos a falar de nomes na concatenação de nomes 1 com nomes 2. Se eu colocar push, eu traduzo sempre como puxar, deitar fora, não é? E nós somos levados a crer que puxar significa remover. Neste caso não, push significa adicionar no final do array. Portanto, se eu deixar ficar este código assim e for aqui refrescar, o que vai acontecer é que vai ser acrescentado ao meu array no final o nome set, ok? Neste caso nós colocamos aqui dentro do push, colocamos como parâmetro este valor, que é o valor que vai ser adicionado. Temos depois o pop.
O pop significa remover do último item, ok? Então, nesta circunstância, eu aqui estou a adicionar o nome 6, mas vamos aqui remover a execução deste código e, portanto, nós vamos ter aqui nomes de 1 a 6. Então, se eu utilizar aqui o nomes.pop, ele vai remover o nomes 6. Ok? Então, vamos aqui refrescar. E cá está, aparece apenas até ao nomes 5. Vamos aqui mostrar ainda mais alguns exemplos de métodos, muito simples. Depois vou-vos mostrar aqui a referência do que existe. E não vale a pena estarmos a perder muito tempo pelas razões que eu já evoquei. Nós temos aqui o shift. O shift serve para remover no início. Okay? Poderia ser muito mais intuitivo, na minha opinião. Poderias ter aqui insert first ou remove last, etc. Neste caso não tem. Chama-se shift. Ok. Shift, neste caso, significa remover o início. Ora, se eu tenho aqui nomes, e vou remover aqui também o pop, para continuar a ter 6 nomes, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, significa que vou remover o 1. E quando eu for apresentar nomes, ele vai começar em nomes 2. Vamos aqui verificar, cá está, nomes 2 até 6. E finalmente temos aqui o unshift. O unshift significa adicionar no início. Portanto, nós fizemos aqui um shift para remover e vamos adicionar o nome 0. Ora, significa isto que vamos continuar a ter 6 nomes, mas deixamos de ter o nome 1 e passamos a ter o nome 0. Então reparem o que é que vai acontecer agora. Eu vou ter aqui o nome 0 e depois salta imediatamente para o nome 2. Ora, se eu aqui colocar um comentário, o que vai acontecer então é que eu vou ter o nome 0 adicionado aos nomes todos que já existiam. Este conjunto de métodos faz parte desta vasta coleção, eu diria relativamente vasta coleção de métodos que estão associados aos arrays. Como tive a ocasião de referir já no decorrer deste vídeo, eventualmente quando entrarmos dentro de JavaScript mais avançado, neste caso TypeScript, etc., vamos encontrar soluções muito mais interessantes para operar com este tipo de estruturas e eventualmente estruturas até muito mais interessantes do que esta. Mas de facto, sendo esta playlist dedicada à abordagem de conteúdos relacionados com JavaScript puro, aquele que é o mais original, é de facto o array, ou os arrays são muito presentes, e aqui temos então um elenco de diferentes métodos que podem ser utilizados e que facilmente nós encontramos referências na internet para podermos perceber o que é que cada um deles faz. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Coloque na secção respectiva os seus comentários ou sugestões, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.